Olá, eu sou a professora Nesli Nogueira e nessa videoaula estudaremos a trigonometria, mais exatamente a construção do ciclo trigonométrico, os arcos trigonométricos, o seno, o cosseno e a tangente dos arcos trigonométricos. Para construir o ciclo trigonométrico, é necessário considerar uma circunferência de raio igual a 1, em que o centro da circunferência está na origem de um plano cartesiano, o ponto 0, 0, e além disso, vamos levar em conta um ponto de coordenadas 1 para x e 0 para y, indicado por A, e este ponto é a origem de todos os arcos pertencentes à circunferência trigonométrica. Em uma circunferência trigonométrica, se um arco for medido no sentido horário, então a essa medida será atribuído o sinal negativo. Em uma circunferência trigonométrica, se um arco for medido no sentido anti-horário, então a essa medida será atribuído o sinal positivo. Os eixos coordenados dividem o plano cartesiano em 4 partes, chamadas quadrantes, que são numeradas no sentido anti-horário, que é o sentido positivo a partir do ponto A. A figura apresenta o ciclo trigonométrico com todas as suas características. O ponto A, a origem dos arcos trigonométricos, o sentido anti-horário, que é o sentido positivo, o sentido horário, que é o sentido negativo, e os 4 quadrantes. O primeiro variando de 0 a 90 graus, o segundo variando de 90 a 180 graus, o terceiro variando de 180 a 270 graus, e o quarto quadrante variando do 270 ao 360 graus, completando uma volta. Agora, nós vamos estudar os arcos trigonométricos, que têm sempre sua origem no ponto A. E este ponto está associado a um ponto M, que indica a medida do arco AM. Quando 2 ou mais arcos trigonométricos possuírem a mesma extremidade final, estes arcos são chamados de arcos côngruos ou congruentes. É possível obter os arcos côngruos de um arco trigonométrico por meio da expressão geral dos arcos. Aqui, a expressão está escrita usando ângulos em radianos, e aqui a expressão está escrita usando ângulos em graus. Exemplo 1. Obtenha 2 arcos côngruos ao arco cuja medida angular é 30 graus. Para isso, nós vamos usar a expressão geral dos arcos, lembrando que x é o arco côngruo que será calculado. Alfa é a medida angular do arco conhecido, alfa, 30 graus. E k é um número inteiro a ser escolhido. Para cada valor de k escolhido, nós obteremos um arco côngruo ao arco de medida angular 30 graus. Para este exemplo, os valores de k escolhido foram 1 e 2. Para k igual a 1, o arco côngruo obtido tem medida angular 390 graus. Isso quer dizer que esse arco ele completa uma volta na circunferência, percorrendo mais
30 graus, tendo como extremidade final o ponto M. Para K igual a 2, temos o arco côngruo medindo 750 graus. Isso indica que este arco deu 2 voltas completas na circunferência, percorrendo depois mais 30 graus, tendo como extremidade final o ponto E. A partir desse momento, vamos estudar o seno, o cosseno e a tangente dos arcos trigonométricos. Para isso, vamos considerar a circunferência trigonométrica, o segmento AM, que é um arco, com medida angular alfa, o ponto P no eixo X, formando o triângulo retângulo OMP. Considerando esse triângulo retângulo OMP, nós podemos calcular o seno do ângulo alfa, que é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, sendo a hipotenusa do triângulo retângulo igual ao raio da circunferência. Daí, nós podemos concluir que o seno do ângulo alfa é igual à medida MP. O cosseno do ângulo alfa, cateto adjacente sobre hipotenusa. Conclusão: o cosseno do ângulo alfa é igual à medida do segmento OP. Assim, nós podemos afirmar que o seno é a ordenada do ponto M e o cosseno é a abscissa do ponto M. Nós podemos dizer que o eixo das abscissas, o eixo X, é o eixo dos cossenos e o eixo das ordenadas, o eixo Y, é o eixo dos senos. Para a tangente de um arco trigonométrico, consideramos o ciclo trigonométrico, o arco AM de medida angular alfa, a reta perpendicular ao eixo X no ponto A, e nós podemos prolongar o segmento OM até o ponto T, formando assim o triângulo retângulo AOT. Então, considerando o triângulo AOT, nós podemos calcular a tangente do ângulo alfa, que é o cateto oposto ao ângulo alfa, é aquele cateto que não toca o ângulo alfa, dividido pelo cateto adjacente, que é aquele cateto que toca o ângulo alfa. Mas esse nosso cateto adjacente, que é o segmento OA, ele coincide com o raio da circunferência trigonométrica, por isso sua medida é 1. Então, a tangente do ângulo alfa é igual à medida do segmento AT. Nós podemos estender a definição da tangente de um arco trigonométrico para os outros quadrantes do ciclo, mas é preciso considerar o ciclo trigonométrico com o segmento AM, que é o nosso arco, de medida angular alfa,
de 0 a 2π. Lembrando que 2π indica 360 graus, e este alfa deve ser diferente de π-meios, que equivale a 90 graus, e deve ser diferente de 3π-meios, que equivale a 270, pois para 90 graus e 270 graus, ou π-meios e 3π-meios, a tangente não existe. Aqui nós podemos ver uma animação com o ponto M percorrendo o ciclo trigonométrico. Assim, o alfa varia dependendo da posição de M, variando também as medidas das razões trigonométricas. Aqui. Neste ponto, a gente observa que o seno do ângulo é indicado por esse segmento em vermelho no eixo Y, o cosseno do ângulo é indicado por este segmento, que é cateto do triângulo retângulo, e a tangente ela é indicada pelo segmento AT nesta reta perpendicular ao eixo X. Vou rodar o vídeo mais um pouco. Vou parar aqui. O vídeo iniciou novamente. Vamos ver novamente a animação. Então, ó, parei o vídeo. Segmento que indica o seno, que eu posso fechar aqui, ó, um retângulo. Lembrando que um retângulo tem lados paralelos com a mesma medida, eu posso também dizer que o seno é indicado por este cateto do triângulo retângulo, o cosseno pelo outro cateto e a tangente pelo segmento AT. Então, o ponto M percorre a circunferência, alterando a medida angular do arco AM, assim alterando os valores do seno e do cosseno do ângulo alfa. Vamos ver até finalizar o vídeo. No ponto que parou o vídeo, nós temos o ângulo alfa 1,2 graus. Os valores do seno de 1,2 graus, 0,02, cosseno 1, mas é um valor aproximado, e a tangente 0,02, que também é um valor aproximado. Agora, vamos estudar a variação do sinal do seno, do cosseno e da tangente. Na primeira figura, temos os sinais do seno. O seno ele é positivo no primeiro e no segundo quadrante, negativo no terceiro e no quarto. O cosseno ele é positivo no primeiro e no quarto, negativo no segundo e no terceiro. Já a tangente, ela é positiva nos quadrantes ímpares, primeiro e terceiro, e negativa nos quadrantes pares.
Nesse exemplo, eu vou executar novamente o vídeo com o ciclo trigonométrico para a gente ver os sinais do seno, do cosseno e da tangente dos ângulos. Então, vamos lá. Ponto M vai percorrer a circunferência, aumentando o arco, variando o ângulo alfa e, com isso, variando os valores do seno, do cosseno e da tangente desse ângulo alfa. Parei o vídeo com um M no terceiro quadrante. Ele continuou. Vamos ver. Consegui parar o vídeo no segundo quadrante. Então, no segundo quadrante, nós temos o alfa de 145,2 graus. No segundo quadrante, o seno é positivo. Então, deu 0,57 o seno deste ângulo. Mas o cosseno é negativo e a tangente também é negativa. Então, o seno ele é positivo no primeiro e no segundo quadrante, negativo no terceiro e no quarto. O cosseno é positivo no primeiro e no quarto, negativo no segundo e no terceiro. E a tangente ela é positiva nos quadrantes ímpares, negativa nos quadrantes pares. Agora, no quarto quadrante, tangente negativa para o ângulo de 338,4, o cosseno é positivo no primeiro e no quarto quadrante, e o seno é negativo. No primeiro quadrante, seno e cosseno e tangente são sempre positivos. Lembrando que o cateto vertical do triângulo retângulo indica o seno, o cateto horizontal, o cosseno, e a tangente é indicada pelo segmento AT. Agora, nós vamos ver a relação fundamental da trigonometria. Nesta figura está o triângulo retângulo OCM. E os lados desse triângulo medem OC, o cosseno do ângulo alfa, que é indicado pelo eixo X, CM, que é o seno do ângulo alfa, lembrando que o seno do ângulo alfa ele é medido pelo eixo Y, mas eu posso aqui formar um retângulo e os lados paralelos do retângulo têm a mesma medida. Então, este segmento tem a mesma medida que esse segmento, portanto, seno alfa. E a hipotenusa neste triângulo retângulo OCM é 1, porque coincide com o raio da circunferência trigonométrica. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, nós temos seno de alfa ao quadrado mais cosseno de alfa ao quadrado é igual a 1. E esta é a nossa relação fundamental da trigonometria. Para finalizar a nossa videoaula, aqui estão as fórmulas dos conceitos estudados nessa videoaula. Um abraço e até a próxima videoaula.